Vamos lá, pra finalizar, hein? O último e depois eu vou pra academia malhar perna e bunda. Alô? E aí, mestre? Fale, Dom Teodoro. Quanto tempo, hein? É. E aí? Que tudo bem, cara. Vou sentar aqui. Boa. Respira fundo. Então, eu tava pesquisando aqui sobre uma passagem bíblica sobre a condenação da agressão infantil. Eu tô Eu falando, quando eu achei. falo agressão infantil, eu tô falando sobre abuso sexual mesmo. Ah, tá. É Eu que eu não posso achei botar a aqui palavra. uma passagem, Vai. Mateus 18:6. Hum, Jesus diz: Qualquer um que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de molinho e fosse lançado ao mar. tá. Mas onde é que tá falando sobre não abusar sexualmente dessas crianças? Então, aqui ele está dando um conceito amplo Hum, sobre a criança. O termo é? específico não tem. Não tem, por Então, exemplo, que até você porque ele não não tá pode referindo roubar um pequeninos a celular. criança necessariamente, né? Ele tá falando pequeninos como pessoas que são pequenas no reino do céu. Não, não. Aqui ele está sendo bem claro, está falando sobre a criança. Tá falando sobre criança? Onde é que ele fala criança? Evangelho de Mateus, Não, não, não. Onde é capítulo que ele fala que 18. Se são você quiser, a crianças? gente Porque lê eles não tinham o conceito de contexto criança certo. naquela época. Então, é porque ele estava rodeado de crianças. O contexto deixa bem claro ali que ele está falando Hum. de crianças. Quantos anos Pode dar uma essas lida no crianças? texto aí. Não, a idade não é mencionada, mas são crianças. Quando ele se refere a adulto, eles tratam com termos diferentes. Tá, então onde é que tá falando sobre não cometer crimes sexuais contra crianças em algum lugar da Bíblia? Porque assim, a gente tem crianças de 12 anos que são engravidadas normalmente dentro da Bíblia. Então, eu acho que é justamente esse ponto que você está tentando me mostrar ali sobre quando diz pequeninos, por exemplo, É a porque assim, criança para a gente não é uma criança para a época, é isso que não, você está querendo vamos dizer dizer? assim, ó, tá? Não há uma condenação veemente na Bíblia à prática de abuso sexual contra crianças na Bíblia. Quando tinha a palavra, que era especificamente a palavra que em alemão, na tradução luterana da Bíblia, arsenokoitai, eles traduzem para pederastia, ou seja, coisa com criança, os evangélicos tiraram essa palavra da Bíblia. Era o único lugar da Bíblia que tinha essa palavra. E os evangélicos, nas novas traduções, tiraram, substituíram por homossexual. Esse é uma crítica que eu tenho também, porque eu concordo com a igreja siríaca de que a tradução original não seria nem o grego, seria o aramaico, né? Mas Não, mesmo. no caso ali é grego porque já foi escrito em grego, né? Quem escreveu foi Paulo. Então, mas você sabe que existe, as próprias denominações têm diversos debates internos, mas existe um debate dentro da igreja siríaca que é mais antiga até que a romana, que os textos originais, na sua grande maioria, eram em aramaico. Certo, mas e por que não há nenhuma condenação explícita da Bíblia em relação a isso? Porque Existem fazer um condenações. pequenino tropeçar não é sobre abuso sexual. Tá, então eu posso colocar a lei sobre a questão do estupro. Ele não está querendo falar especificamente da criança, mas ele condena o estupro. Então eu entendo que o estupro é errado tanto com Condena, criança. condena. Ele fala que se o homem encontrar a moça e. Hum, Eu não sei o termo em hebraico agora casar com correto. ela, obriga a casar com ela. Não, fala que o homem morrerá. Não. Se ela for solteira, ele obriga a casar com ela. Eu vou procurar aqui, ó. Inclusive, ele tem que pagar, se eu não me engano, 500 moedas pro pai da moça e casar com ela. Ó, se eu não me engano, posso estar errado e passar Tem vergonha também aqui a outra agora. opção que é tipo assim, se a mulher tiver numa cidade, dentro de uma cidade, e acontecer isso com ela, e não ouvirem os gritos dela pedindo ajuda, ela tem que morrer junto com o cara daí. Se ela for casada, no caso, né? Senão ela Ó, tem ele tem que casar com ela. se algum homem no campo achar uma moça e Isso. o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá. Uhum. O homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, Sim, porque o porque ninguém homem que se ouviu ela levantou lhe gritar tira a sobre vida. para pedir socorro, mas continua se for dentro da cidade. Pois achou o campo, a moça gritou, não houve quem a livrasse. Quando o homem achar a moça e não for lá e pegar ela, e se deitar com ela, forem apanhados. Ele Tá? fala que não E na pode. cidade? Na continuação do texto, você diz para eu continuar? Isso?
Peraí. Pois achou no campo, a moça gritou. Quando o homem achar uma moça virgem que não for desposado e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem dará ao pai 50 ciclos de prata e, portanto, a humilhou, lhe será por milhar. Não a poderá despedir em todos os seus dias. Viu? Então Nenhum homem a se tomará ela a for mulher de seu pai. abusada, se ela for abusada pelo cara, mas ela for solteira, o cara paga um dinheiro pro pai e aí ela tem que ficar com o cara que violentou ela até o fim da vida dela. Então, mas aí você está querendo dizer, então, que todo mundo na época tinha esses 50 ciclos de prata. Não, mas se ele tivesse, ele podia fazer isso. E não, mas ele teria que ficar com ela o resto da vida. Isso, e ela teria que ficar com o cara que abusou dela o resto da vida. Então, mas será que na concepção da época ela teria essa mesma impressão nossa ou para ela seria não ser envergonhada e ficar solteira abusada? Porque você está considerando um pensamento, eu te falei isso na última vez que eu subi. Você está considerando um pensamento ocidental e uma cultura do primeiro século judaica. Seria pior para ela ficar solteira do que casada com um homem. Com um homem que violentou ela contra a vontade dela. Ex- Exatamente. Para ela seria pior se ela ficasse sozinha. Ó, eu pesquisei aqui, ó, seria o equivalente aí a mais ou menos hoje, 50 ciclos de prata equivalem a 600 gramas de prata, ó, nem seria muito dinheiro. Que bacana, né? Ou seja, se ela for estuprada, ela tem que passar o resto da vida com o estuprador dela. Então, aí você pode concordar ou não, Vamos mas pensar foi assim, ó, o que que tu refutado, foi preferiria naquela refutado. época? Deus Se condenou tu a tivesse agressão sido, infantil. se fosse tu no lugar da moça, se tu tivesse, o Alan promoveu essa ideia aqui, e tu tivesse sido violentado por um cara, brutalmente violentado assim, e aí teu pai te obrigasse a casar com ele e passar o resto da vida com ele, como é que ia ser essa sensação pra ti? Na cultura ocidental que eu vivo em 2026 seria brutal. Naquela época também não? Naquela Considerando, época seria bom? naquela época não seria bom a Tá. ação Então Deus violenta. permite a violência sexual contra a mulher. Deus permite tudo que acontece no mundo. Deus não permite só o que é bom, Deus permite o que é bom e Deus permite o que é mal. Não, mas ele permite por lei aqui que a mulher seja violentada e case com o marido depois, desde que ele pague. Exatamente. Hum. Então, Então Deus não você condena a concorda. agressão infantil. Ó, peraí, minha vez agora, Não, beleza. mas daí A Deus não gente condena a pode agressão infantil, tu concordar tá ou não concordando que isso é comigo. bom ou ruim. A gente pode discutir Mas se tu isso não é tá, bom ou tu tá ruim. concordando Mas Deus condena a comigo. agressão infantil. Então tu tá me concordando comigo. Não, na afirmação você colocou Deus não condena. Eu tô te Ah, mostrando que sim, ele condena. não, ele não Agora, a condenou. condenação a gente pode debater se é Que bom ou bosta ruim. aqui. Mas que Não, ele ele não condena, ele condenou. Onde é que condena. ele condenou aqui se ele literalmente disse que a mulher pode pegar e pode casar com o cara e o cara não vai acontecer nada com o cara, mas que ele vai ter que pagar uma multa? Isso, existe uma que pra gente a gente pode discutir se isso é bom ou ruim, Hum. mas existe a punição. Tá, então Deus hoje permite isso também. Olha, a lei de Deus, ela é inalterável. Então ele não condena a agressão infantil hoje em dia também. Os 10 mandamentos e as 613 leis noéticas, elas são irrevogáveis. Perfeito. Essas outras questões são mapeadas de acordo com o tempo. Uhum. No caso, a lei de Deus é imutável, logo Deus permite que isso aconteça e Deus não condena a agressão infantil. Condena a agressão infantil. Não. Se ele não muda, ele não condena. Porque, veja, nós temos duas condenações. Existe a condenação em terra, que é a que a gente está discutindo, e existe a condenação pós-morte, que é o juízo eterno. Então, Onde é que Deus diz que a pessoa vai queimar no inferno por fazer isso com uma criança? ela vai ser julgada com base nos seus atos aqui na terra por Jesus Cristo. Mas e se o cara pagar uma multa, daí tá liberado? Não, ele não está liberado. Ele está 600 na gramas de questão. prata, tu falou. Então, mas aí, olha só, a gente está falando de dois tipos aqui. A gente está falando de uma questão de sociedade e existe uma condenação a nível espiritual. A nível Mas de onde é sociedade, que a pessoa tá condenada a nível espiritual se ela só precisava pagar essa multa e tava liberado? a nível de sociedade. E onde é A que diz nível que ela seria condenada espiritual, espiritualmente? De onde é que tu tirou isso? se ela não se arrepender, ela vai ser condenada. Não, ele não fala isso porque eles nem acreditavam em espírito nessa época.
A condenação espiritual, ela vem depois através de Jesus Tá Cristo. inventando coisas que não estão na Bíblia. Desculpa, não tem nada disso na Bíblia. O quê? Que não tem a condenação Não existe esse negócio de condenação espiritual. A condenação sempre é corporal. com o corpo ressuscitado. Não. A condenação sempre é no teu corpo, nunca é. Não existe essa diferenciação entre condenação espiritual e corporal. Só existe uma condenação, e a condenação é do corpo. Não existe Mas, espírito, não existe essa ideia de espírito, de alma. Isso é uma coisa que é moderna, da teologia moderna, não é uma coisa que está na Bíblia. olha o que está na Bíblia. Não, não tá. Eles não acreditavam em espírito, em alma. Quando Jesus voltar, nós seremos ressuscitados para o julgamento. E onde é que tá falando de alma então aí? Se nós vamos ser ressuscitados é o corpo, não é a alma. Tudo bem, beleza, mas você ressuscita e vai para o julgamento. Esse é o Tá? julgamento onde você terá a vida eterna de E onde é que sofrimento. Deus mudou de ideia e diz que a partir de agora fazer coisa com criança é errado? Não, ele não muda de ideia. Então, A se ele não muda questão de ideia, ele permite agressão com criança. é que você está confundindo o que é lei de vida em Eu sociedade só tô pedindo um daquela época. versículo que prove isso, que prove que Deus é contra. E tu não tá me trazendo nenhum, tá me trazendo, na verdade, alguns que, inclusive, apoiam a violência sexual. Ué, como não? Eu te trouxe ali agora há pouco. Não, tu não Falei da trouxe, aí é questão que do tá. estupro. Falei do Mas o estupro, que ele não tá falando estupro, se tu pagar especificamente uma de multa, criança. se tu pagar uma multa, tá liberado. De onde é que é uma condenação? Existe, é que você tá querendo uma Qual é? condenação maior do Onde que a é que que foi tá a punição? apresentado. Tu não tá falando de punição, tu tá literalmente dizendo, se o cara pagar 600 gramas de prata, tá liberado, e a mulher tem que viver com ele o resto da vida. Uhum. Isso para os dois é a punição da época. A gente pode Por que que a discutir se mulher essa tá sendo punição é boa ou punida? Por ruim. que que a mulher tá sendo punida, caralho? É isso que você não está entendendo. Não é, ela não está sendo punida por viver com ele. Ela seria punida se ela vivesse sem Ela tá essa sendo pessoa. punida por viver com ele, o cara violentou ela. Mas você está olhando com uma visão ocidental. Você Não, não está cara, é uma fazendo visão uma hermenêutica normal, do cara. texto. Qualquer pessoa. Tipo assim, ó. Não muda a pessoa ter sido violentada hoje ou 500 anos atrás, não muda. Ela foi Muda mesmo. violentada, ela sofreu uma violência. Muda. Muda. Inclusive, se eu hoje te colocar numa pedra de mármore e enfiar uma faca no seu coração, é errado. Mas se eu fizesse isso no contexto dos maias, era certo. Existe Não, diferença. não era certo. Eles faziam isso de forma sacrificial, assim como os israelitas também sacrificavam as pessoas deles pra Jesus, pra Deus. Como Jefté fez com a filha dele, por exemplo. Então, você tá entendendo? Hoje é errado. Então Não, você tá não, concordando brother, que não. existem contextos. Não é errado. Existem Sempre. contextos. Não, matar uma pessoa é errado. Não é porque uma sociedade diz que é correto, como por exemplo, em 1945 era correto matar judeu na Alemanha, que faz isso ser correto. Nunca foi. Tanto é que era escondido. Não era Nunca foi escondido, público. era aberto, a sociedade sabia que eles faziam isso com eles. Fonte. Qual fonte? Que fonte tu quer? A sociedade alemã apoiava, eles tinham campos de concentração pra matar essas pessoas. Que era escondido. O campo de De concentração onde é que era veio ao escondido se público todo mundo depois sabia que da- existiam os depois campos da de invasão dos concentração? Eles aliados. literalmente separavam as pessoas, botavam ela em trem e mandavam elas pro campo de concentração. E só foi divulgado, só veio a público depois da Não, invasão. a gente só descobriu, o Ocidente só descobriu depois disso. Mas a Exato. sociedade alemã sabia. Não era público dessa forma. Claro Existem- que a você tá sociedade querendo- alemã sabia. Eles 100%, literalmente, então, da eles sociedade literalmente, alemã sabia eles e literalmente, apoiava. sim, a sociedade alemã sabia e apoiava. Sabia e apoiava. Tanto é que houve manifestações contra esse tipo de tratamento com pessoas com síndrome de Down, por exemplo, que eram, que eram alemães, porque as famílias começaram a se revoltar e foram lá, e as igrejas, inclusive, a luterana e a católica, fizeram manifestações contra e o regime nazista recuou. Mas então os não- ciganos, então a os Gestapo- ciganos e os judeus, eles Então- mantiveram esse tipo Então de coisa. a Gestapo nazista nunca prendeu alemães que eram contra campos de concentração. Todo mundo era a favor. Olha o que você está falando. Não, não tô dizendo que todo mundo era a favor, tô dizendo que a sociedade Você como um falou todo agora era a há pouco. favor. Você falou agora há pouco que Não. todo mundo era a favor. Não, eu disse que a sociedade como um todo era a favor, não que todo mundo era a favor. São duas coisas diferentes. Então, a mesma coisa. Não, não é a mesma O coisa. seu mesmo Todo argumento mundo vale ser a pro judeu favor da não época. quer dizer que a sociedade. Por exemplo, a sociedade israelense, Pegou, misa no a sociedade pulo, aí, o Jota já israelense, viu, a o chat sociedade tá vendo. israelense hoje sabe o que está acontecendo na Palestina e tá de acordo com o genocídio palestino. Isso não quer dizer que A única todos diferença é que todo... você está escolhendo Calma, pessoas. calma.
Não quer dizer que todos em Israel concordem com isso, mas a sociedade israelense como um todo tá apoiando o genocídio em Gaza. Quer voltar pro tema ou a gente continua? Então, se Deus disser pagou, o estupro que sofreu foi pago, você vai pro inferno por não concordar. Mais ou menos isso, falou Jorge. Obrigado pelos 5 pila. Não, ele confundiu, ó. Ele tá confundindo a mesma coisa que você, na Eu não verdade. tô confundindo, tu não me mostrou onde é que tem uma condenação em relação à violência sexual, porque a pessoa se pagar 50 ciclos de prata tá livre. Eu te mostrei que o abuso sexual é condenável. Não é condenável. Tanto é que não é condenável que se tu pagar uma multa tá liberado. Ó, eu vou E quem é pesquisar aqui, ver se eu condenado é a acho. mulher. Então, é que você tá colocando como se pra mulher, na época, naquela época, fosse ruim ficar Mas com a não é. pessoa. Pra época, era pior se ela ficasse sozinha, entendeu? Se ela não tivesse a pessoa recebendo ela como marido. Eu também não concordo com isso, pela minha visão ocidental. Mas Eu não pra sei de onde é época que tu era o que tirou que é pior, acontecia. é pior pra mulher não ficar com o cara que violentou ela. De onde é que tu tirou isso? Você sabe o que Baseado aconteceria em com quê? ela? Baseado em quê? Eu vou te dar um exemplo assim bem esdrúxulo, mas eu acho que você vai entender, principalmente por ser ateu. Um testemunha de Jeová. Se eu sou médico e eu aprovo uma transfusão de sangue no filho dele, cara, eu vou salvar a vida dele, nós dois vamos concordar que é o certo a se fazer, mas na sociedade deles, essa pessoa, essa criança, ela não vai mais poder conviver com eles, Não ela é vai ser verdade isso. escanteada. Primeiro que Claro não que é é verdade que verdade. pra criança o STF já tinha decidido que deveria ter sido Então feita vamos pegar o e eles adulto, estavam de boas beleza, com a isso, mulher adulta. mas agora Vamos eles pegar o também, mesmo mas agora exemplo, eles então. aceitam a transfusão de sangue. Eles não aceitam. O Sim. testemunho de Jeová veio aqui em casa sábado e Hum. ele falou que o corpo governante não aceita Não, transfusão mas de eles sangue. mudaram agora. Foi umas 2 semanas Pode atrás. pesquisar aí, você está desatualizado. A mudança que eles aprovaram são tratamentos que não substituem em si a transfusão de sangue, mas tratamentos diferentes. Não, eles já tinham Então, isso, mas recentemente, 2 semanas atrás, foi aprovado esse negócio. e aí eu vou te dar o mesmo Ó, exemplo. Duas testemunhas de semanas Jeová antes. poderão receber transfusões de sangue. Deixa eu ler aqui o Então, se negócio. a gente pegar duas Só que tem que ser do semanas próximo antes sangue. disso, Tem que ser o próximo sangue. O próprio sangue. então, se a gente pegar então não é uma transfusão de Não, sangue tu alheio. pode ir lá fazer um estoque de sangue e depois receber uma transfusão de sangue de tu mesmo. Perfeito. Se eu for lá e colocar sangue meu nessa pessoa, meu amigo, por mais que eu salvei a vida dela, essa pessoa não vai mais poder viver nessa Ah, e cirurgias comunidade, ela vai e cirurgias sofrer pré-agendadas, por bullying, exemplo, eles ela continuam vai ser proibidos de receber escanteada. pessoas. Ela não vai ser escanteada, só que assim, é proibido eles. Isso, a gente A concorda pessoa que isso é morre. errado. A pessoa morre. Isso, ela praticamente é anulada. Então a mesma coisa essa Hum. mulher iria passar, ela seria escanteada, ela não Não, ela poderia não viver seria nessa sociedade. escanteada, Então, brother. pra Ela não época, seria escanteada. Ela não seria escanteada. Ela só não. claro que Ela seria, só provavelmente amigo. não casaria com ninguém. Porque ninguém ia querer isso. Mas o fato dela não E estar você com quer a mais pessoa que abusou desgraça ela. pra uma E mulher ela vai judia passar o resto dessa da vida época sendo não ter abusada pelo marido? cara. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O cara que abusou ela vai continuar abusando ela o resto da vida. Que vida maravilhosa que ela vai ter. Pra gente isso Como é é que tu pode péssimo, dizer mas que uma. pra época Como é era que. uma Por solução. que tu acha na tua cabeça que uma mulher vai gostar de ser abusada o resto da vida? Pelo Ela cara não que vai abusou gostar. ela Você quando tá ela era olhando com criança. uma cabeça ocidentalizada sobre Não, um cara, tema não, hebraico da cara. É época. que tu tá te colocando, tu tá pensando, tu tá tentando pensar como se isso fosse uma coisa boa pra mulher e não é. E Não, eu não disse que é não bom. faz É isso que sentido você que a tá mulher confundindo. daquela época vai querer passar por isso o resto da Eu vida. concordo que é péssimo. É Independente da época, nenhuma mulher quer passar por isso, cara. É cultural. Não é Ó, cultural. hoje Uma eu mulher que foi também violentada falo por um pra você que é cara errado. não quer passar o resto da vida sendo violentada pelo mesmo cara. Então, E na tu ainda época, tá pra mulher seria melhor tu continuar. ainda tá ignorando que se a mulher estiver na cidade e não ouvirem os gritos dela, ela vai ser morta com o cara. Não, não. Aí o texto que eu li deixou claro pra Tu você que a não leu o mulher não tem resto, culpa. tu leu só a parte do campo. A parte da cidade tu não leu. Porque na Eu parte li. da cidade, se não Eu ouvirem os ainda gritos converti a dela, questão ela vai ser morta da junto com prata, o lembra? cara. Então Deus não só Ó, abri o condena a texto aqui de agressão, novo. como ele ainda pune a vítima. Ó, vou continuar aqui então, ó. Primeiro eu vou ler a parte lá que deixa claro que a mulher não tem culpa.
Aqui, ó. Então só o homem que se deitou com ela morrerá. A mulher nada fará. A moça não tem Tu culpa vai, de tu vai morte. escapar então, ó. Se um homem encontrar uma virgem prometida em casamento e tiver com relações com ela dentro da cidade, Desculpa te interromper, Miso. Só para eu acompanhar Deuteronômio, você tá 22, lendo? 23, 25. E tiver Sobe relações aí. com ela dentro da cidade, levem os dois para a porta da cidade e executem-os por apedrejamento. A mulher é culpada porque não gritou por socorro. E o homem deverá morrer porque humilhou a esposa de outro homem. Não é a agressão à mulher que é condenada. É a agressão ao outro homem que é Aqui condenada. ele tá querendo dizer que se ela não pediu ajuda, foi consentido. Então os dois são culpados pelo Não, não é crime isso de que ele está dizendo. adultério. Onde é que ele diz que foi consentido se ele diz assim, ó, não gritou por socorro? Não gritou por socorro, Uhum. logo ela consentiu. Ah, se ela não gritou por socorro, ela automaticamente consentiu. Exatamente. Então, se o cara botou uma faca no pescoço dela e disse pra ela não gritar por socorro, ela consentiu. Então aí a gente está incluindo informações no Não, texto. O não. texto não está Aqui tá falando dizendo que isso. ela não gritou por socorro. Logo ela consentiu. É, então se o cara botou uma faca no pescoço dela e obrigou ela a fazer, ela consentiu. Não, aqui não fala de faca no pescoço. Não, Só o claro que não texto que fala, você mas aqui, leu. aqui não diz isso. Aqui diz que se ela não gritou Se por socorro, ela tivesse consentiu. falando, colocou uma faca no pescoço, aí a gente concordaria. Aí tranquilo, mas Não, não mas tá. então, mas e se a mulher não gritou porque ele botou uma faca no pescoço dela? Aí a gente vai concordar que é errado, mas o texto não tá falando isso. Se a mulher Tá chega lá e diz assim, colocando ó, ela coisa não no gritou texto. por socorro, eles não vão ouvir o lado dela, eles vão simplesmente matar ela. Ou não é nem a questão se ela não gritou, é se alguém não ouviu ela gritando por socorro. Então, mas aí você tá considerando, ó, você tá colocando mais coisas no texto, que aí a gente vai chegar em várias concordâncias, mas se a gente olhar só o texto, não. É que tu não leu porque vinha antes, era um versículo antes. Desse modo vocês eliminarão o mal do seu meio. Não, é simplesmente assim, ó, a mulher é culpada porque não gritou por socorro. Isso, logo Simples. ela consentiu. Sim, mas aí tu Essa é a tá, tu tá ideia do partindo do texto. princípio que toda mulher que não gritou por socorro consentiu. Não, aí você que tá fazendo isso. O Não, mas, texto, mas, mas ele tá o que que falando. tá. Se a mulher não gritou por socorro, tu tá dizendo que ela automaticamente consentiu, não tem outra variação. E Essa é a interpretação original do negócio aqui, entendeu? então, e é isso que tu tá dizendo. Tu tá dizendo que a mulher não gritou por socorro, logo ela consentiu. É o que o texto tá Não, dizendo. é o que tu tá dizendo também, tu tá reforçando. Isso, Porque isso. tu não tá levando em consideração a possibilidade de ela não ter gritado por socorro por outros motivos. E você não tá levando em consideração a opção dela ter consentido e os dois estão em adultério, que na época era punido com apedrejamento até a morte. Que tu concorda daí? É aí que tá. Eu não concordo, porque eu vivo no século XXI. Ah, mas Sou naquela época tu brasileiro. concorda. Para aquela época eu não tenho que Deus mudou concordar de ou ideia em não, relação a apenas isso? Sobre analisar apedrejar a adúltera até a historicamente. morte? Só me cabe analisar historicamente o que aquele povo faria e E não Deus mudou de colocar a ideia? minha Deus que é opinião sobre ele. onipresente, onisciente, mudou de ideia em relação a isso? O que? Deus? É, sobre apedrejar até a morte. Se Deus mudou de ideia sobre apedrejar até a morte? Isso, adúltero. Não, Jesus respondeu sobre isso, né? Não, Ali Jesus não foi mais respondeu a sobre isso. Isso dureza, foi um texto respondeu. adicionado à Bíblia 300 anos depois. Não, não, ó, Jesus foi muito claro sobre isso. Pelo coração duro deles, muitas coisas Não, Jesus não falou sobre eram apedrejamento de agravadas. adúltero. Jesus mandou apedrejar a mulher Não, adúltera. Jesus não mandou fazer nada porque esse texto veio depois. Ele foi escrito em 300 anos depois da Bíblia. Então, se você for considerar só o que veio depois da Bíblia, você não vai considerar nem o Novo Testamento. Por que a gente está considerando ele? Não, Porque ele só mas é foi que escrito esse no exílio texto não tá nem babilônico. esse texto Então, ó, específico você da mulher percebe como adúltera seus foi acrescentado argumentos, 300 anos depois dos os textos seus argumentos originais. podem ser usados contra você mesmo. Se esse texto foi escrito 300 anos depois, esse aqui também foi no exílio babilônico anos depois do fato. E aí? Mas Então ele não vale continua sendo uma também? lei válida pro. Não, não foi no exílio babilônico. Esse texto aí de Deuteronômio foi escrito durante o reinado do rei Josias para justamente fazer esse tipo de legislação pro povo de Israel naquela época. Ah, tá. Então o Velho Testamento não foi escrito pós-exílio babilônico. Não, nem todos. Alguns livros são pré-exílio babilônico. Deuteronômio. Deuteronômio é um dos livros mais antigos da Bíblia, então ele foi escrito pré-exílio babilônico. Não existe consenso sobre isso. Não, ele é um dos mais antigos da Bíblia. Que aí Junto é com o mais Jó, um ele é um dos mais argumento antigos. para Do você. Pentateuco, ele é o mais antigo. Aí eu reconheço que é mais um argumento para você essa falta de consenso, né, entre os religiosos. Não, o que eu tô te dizendo é assim, tu tá botando que Jesus fez isso, só que mesmo nos textos mais antigos que a gente tem dos evangelhos, esse texto específico sobre a mulher adúltera foi acrescentado 300 anos depois e não tem nos mais antigos.
Mas independente do Não, fato, Jesus não falou sobre mulher adúltera, Jesus não se posicionou sobre isso. então, você que está dizendo, o texto diz que sim. Não, o texto não diz isso. Os textos mais antigos que a gente tem, as cópias mais antigas que a gente tem, não tem esse texto acrescentado em João. Qualquer um que pegar uma Bíblia vai encontrar o texto. Sim, vai Jesus é encontrar o contra texto, o mas esse texto não apedrejamento está e nos instruiu, textos mais antigos do e ele Evangelho de João. instruiu claramente a não fazer o Mas ele não apedrejamento. está nas cópias mais antigas do Evangelho de João, ele foi uma adição póstuma dos escribas que estavam fazendo as compilações do texto. Uhum. Mas assim, independente é mais um espantalho aí que foi derrubado. Não é um espantalho. Jesus nunca falou sobre isso. Falou? Deus nunca mudou de ideia sobre apedrejar a adúlteros. Mudou. Jesus, o texto é muito claro. Jesus Cristo falou sobre isso. Não, Jesus não falou sobre isso, esse é o ponto. Justamente porque a gente não pode nem colocar isso nos evangelhos, entendeu? Esse é um texto Ah, sim, entendi. posterior aos Você não vai. evangelhos colocados por escribas católicos. Então, os textos bíblicos do Novo Testamento, antes dessa inclusão de 300 anos, aí você aceita, então. Eles seriam mais próximos dos textos originais. E eles, ok. Não, não é que eles ok. Eu só tô dizendo que dentro do teu cristianismo tu deveria levar em consideração que textos póstumos não deveriam ser acrescentados como palavras de Jesus. Por que não? Porque literalmente não tem nas cópias mais antigas do mesmo texto. Os textos aí, os inúmeros textos que a gente vê aí, 99% foi escrito póstumo. Não, não é verdade. Os textos que são póstumos, inclusive hoje, são retirados das versões mais recentes da Bíblia. Ah, E os sim. que continuam, como por exemplo esse aí, normalmente são entre colchetes, dizendo que são textos escritos Os textos de adicionado a cópias Sócrates, posteriores os dos textos evangelhos. de Sócrates, Platão escreveu póstumo. Mas esses não são dogmas, né? Não são dogmas de uma igreja. Como não são as bases da sociedade Não, mas não ocidental? são dogmas, esse é o ponto. Nós estamos falando de dogmas sagrados de uma religião e tu tá falando sobre textos políticos de um cara que falava sobre política, mas que não tem nenhum peso sagrado ou dogmático em relação a uma religião. Uhum. É, Então, assim, é isso, essa questão de ser póstumo é um espantalho, é Não indiferente. é um espantalho, justamente porque se tu vai considerar que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode ter adições posteriores que não sejam dos textos originais. Pode, porque Deus continua falando. Não, Deus não continua falando. De acordo com a própria Bíblia, Deus parou de dar sua revelação em determinado momento e só aqueles livros que foram ali considerados como canônicos, né, fora essas adições posteriores que estão sendo consertadas nas Bíblias mais recentes, que não podem ser considerados como parte do texto. São, na verdade, adições posteriores. Deus continua falando através do Espírito Santo. Tá, mas daí é uma interpretação tua. Uma Da vontade mesma tua. forma que você está interpretando o Eu não texto estou de que não interpretando, eu só existe estou dizendo que Deus continuidade. nunca condenou isso na Bíblia e Deus nunca condenou isso na Bíblia. É só a realidade. Ele está Então, sendo é incongruente. Não sei que de onde acha que Misa usa a Bíblia como argumento. Você que está tentando fazer sentido no que crê, é verdade. Obrigado, Alan você Jorge, pelo usa a 5 Bíblia pila. como argumento. Sim, eu tô usando a Bíblia como argumento para tentar mostrar que tu tá errado no teu ponto. Elias Jabor, o Nicalex mandou 2,50 em euro. Elias Jabor, você é ocidental. E o colega mandou 5 pilas. Se Deus estabelece, deixa estabelecer regra que não concorda por supostamente ser bom, ou ele não é bom, ou ele não é todo poderoso, pois não escapa do que não concorda. Obrigado pelos Isso 5 é pila. mais um espantalho que o pessoal cria, como se Deus fosse só bom, não existe nada de ruim. Deus Ah, criou mas o tanto bem espantalho, quanto mal. quem criou esse espantalho foi justamente o cristianismo dizendo que ele é onibenevolente. Ô, Dom Teodoro, vou terminar, mas hoje da noite eu tô de volta. Um abraço. Pessoal do YouTube.